Boa noite a todos. Quem estiver online, dá um ok para ver se está me ouvindo antes de nós começarmos. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós em muita paz, em muita luz. Estamos aqui mais uma semana para fazermos o Evangelho no lar, dar continuidade, aos nossos estudos. Iniciamos do capítulo 1 e já estamos no capítulo 5, E vamos continuar. Espero que todos tenham tido uma semana de muita paz, de muita tranquilidade. E antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, tá? Então vamos nos aquietando, elevando os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, fechando os nossos olhos, aqueles que desejam. Quem não quiser pode ficar com os olhos abertos, não tem problema. O importante é acompanhar a prece. Então, com os nossos pensamentos elevados, vamos pedir a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, que possam nos envolver em muita paz, em muita luz, que através dessa luz possamos nos equilibrar, acalmar os nossos pensamentos e que possamos trazer um pouquinho de luz para o nosso lar. E vamos assim dar início ao nosso estudo do Evangelho no lar. Que assim seja. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos dá o direcionamento do bem viver. É uma orientação para o nosso caminhar. Então, como todos os domingos, eu vou fazer a leitura inicial e depois eu vou fazer um breve comentário, tá bom? Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, e bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Bom, quando nós ouvimos as bem-aventuranças, nós sabemos que Jesus está falando com cada um de nós.
Porque Jesus, ele sabe que cada um de nós que estamos aqui encarnados nessa terra, nós sofremos de alguma maneira. Nós sofremos com a pobreza, nós sofremos na riqueza. Então, todos nós que estamos neste planeta atualmente, nós carregamos um sofrimento, seja ele pequeno, seja ele grande. Então, cada um de nós temos as nossas aflições. E é por isso que este capítulo, Jesus e os espíritos, eles estão falando conosco. E os espíritos, eles nos dão a explicação lógica para as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, se elas não tivessem a explicação da doutrina espírita, ela não teria um sentido, um objetivo para fazer com que cada um cresça. Então, eu vou ler mais um trechinho e depois eu vou fazer mais um comentário, tá? O item 3 é Justiça das Aflições. Aí já é a visão espírita das bem-aventuranças. Começa aqui. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Então, voltando aqui. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Então, quando nós lemos esse trecho, muitas pessoas podem achar que é um absurdo a gente ter que passar por tudo que a gente passa e ter que receber essas compensações numa vida futura. Mas em alguns evangelhos anteriores, eu já havia falado que nós podemos mudar, transformar muitas coisas. Podemos não transformar as pessoas, mas podemos aliviar o sofrimento que existe dentro de nós. Isso nós podemos fazer. Isso é uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa muito difícil. É um trabalho que nós temos que fazer diariamente, de nos conhecermos, de entendermos os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos perguntar o porquê eu estou sofrendo. Porque o bem-aventurados dos aflitos não somos nós. Então, nós devemos nos questionar, nos avaliar. Por que que eu sofro? Por que que eu estou nessa condição de aflito? Qual a orientação para o meu caminhar em relação à minha vida? Então, aí vai de acordo com o grau de conscientização que nós temos em relação a nós mesmos, a quem eu sou e aquilo que eu sinto. Então, quanto mais claro eu tenho para mim os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas falhas, mais fácil será a maneira de lidar com as situações à nossa volta. Que muitas das vezes nós vivemos situações sempre, na maioria das vezes, que envolve o outro, né? As nossas aflições, as nossas dores. Então, e a gente nos conhecendo, nós temos a possibilidade de perceber até onde eu posso ir. E o respeito também em relação ao outro.
Então, eu faço, eu ajudo naquilo que é possível. Eu posso fazer por mim, mas o outro é a parte dele que ele tem que fazer. Então, nós não podemos interferir. E, atualmente, nós estamos vivendo um período de muita ansiedade, muita angústia, muita inquietação. E às vezes a gente se vê desesperado com todos esses sentimentos, aí forma assim um turbilhão dentro de nós, um turbilhão de emoções que faz com que a gente não consiga identificar o porquê que eu estou passando por isso neste momento. Mas se nós analisarmos o Evangelho com os olhos da razão, nós vamos entender que as aflições, que as angústias, que as inquietações, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Então, se eu tenho uma angústia, uma ansiedade, eu vou procurar trabalhar aquilo que eu posso para melhorar. Isso que eu estou falando é a angústia nossa, as angústias do dia a dia, a ansiedade. Então, nós vamos buscando meios de superar as nossas dificuldades. E muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós não conseguimos lidar com todos esses sentimentos, né? Nós acabamos não vou dizer sentimentos bagunçados, pode ser assim, ficamos com sentimentos e emoções desequilibrados. E o que é importante neste momento? Nós contarmos com o auxílio do outro. Atualmente, nós precisamos nos unir dessa forma. Eu não estou presente fisicamente, mas eu posso estar presente no sentimento. Então, se eu não estou me sentindo bem, se eu estou com as minhas emoções desestabilizadas, se eu estou angustiada, o que eu tenho que fazer? Compartilhar. Nós precisamos aprender a compartilhar as nossas emoções. E isso vale para as pessoas que não são espíritas e espíritas também. Porque nós espíritas, muitas das vezes, nós queremos esconder os nossos sentimentos porque nós temos que estar 100% equilibrados. E, na verdade, claro que nós não vamos nos tornar um muro de lamentações, mas nós precisamos compartilhar dos nossos sentimentos com um amigo mais próximo para aliviar um pouco as nossas emoções, as nossas aflições. E isso é algo que nós podemos fazer mesmo com o distanciamento. Nós temos as redes sociais, as redes sociais não. Rede social não é lugar de desabafar. Nós podemos nos utilizar de instrumentos tecnológicos que favoreçam a nossa relação, as nossas conversas. Então, a Madalena, né? Eu vou falar porque tá todo mundo em casa, viu? Ô, Madá, eu gostaria, assim, que vocês falassem. Nossa, como eu gostaria. Então, pelo Facebook, ele não permite essa comunicação, né, Cris? Mas para a gente para ver essa comunicação, essa interação, é pelo Instagram. Se vocês quiserem, a gente pode fazer o Evangelho da semana que vem pelo Instagram. E aí a gente consegue fechar um grupo e aí cada um pode falar. O Facebook, infelizmente, ele não tem esse instrumento ainda. Bom, e se nós não acreditamos na vida futura, se nós não acreditamos na vida futura,
que nós podemos lidar com todas essas situações? Pode? Ah, sim, é importante nós falarmos uns com os outros. É isso mesmo que a Madalena está falando aqui, né? É, no Instagram a gente pode falar um com o outro, Madá, tá? Se você quiser, a gente faz o evangelho da semana que vem dessa forma, tá bom? Então, continuando, tá? Se nós não tivéssemos o conhecimento da doutrina espírita, como é que nós vamos encarar e lidar com todos esses sentimentos, com todas essas emoções que nos assolam? Fica muito difícil, porque eu sofro, mas eu não compreendo o porquê eu sofro. Eu estou passando por dificuldades, por ansiedade, por aflições, mas o porquê de tudo isso? Isso vai me levar aonde, né? O porquê? E na verdade, a doutrina espírita, com o processo da reencarnação, nós conseguimos compreender a necessidade de sofrer, que nós sofremos para que a gente possa nos melhorar. Vocês já imaginaram? Se não existissem as aflições, nós ficaríamos assim com os braços cruzados, não teríamos aflições nenhuma, não iríamos trabalhar as nossas emoções, nós não iríamos adquirir conhecimento, nós nos tornaríamos pessoas, como que eu posso dizer, nos tornaríamos inativas. E na verdade não é isso. A lei do trabalho não é a lei do trabalho só material, mas a lei do trabalho que cada um de nós temos que fazer internamente para sermos melhores a cada dia. Então, se não fosse o conhecimento da reencarnação, nós ficaríamos nos sentindo perdidos nesse mundo, sem saber nos situar e para onde ir e o que fazer. Então, este capítulo das bem-aventuranças, ele faz com que a gente entenda o caminho a ser seguido. O caminho é esse. A aflição, ela está aí, em grau menor, em grau maior, mas todos nós sofremos de alguma forma. Então, nós vamos o quê? Escolher o caminho a seguir. É o caminho da evolução moral. Então, à medida que eu vou lidando com as aflições, com a ansiedade, com os problemas, eu vou trabalhando isso dentro de mim, o que eu vou? Eu vou me melhorando. Eu vou trabalhando para que eu possa ser uma pessoa melhor, um espírito melhor, porque o nosso trilhar vai nos levar à evolução de sermos espíritos de uma ordem superior. Hoje nós estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração, e para isso nós temos todo um trabalho a realizar. Aí fica o questionamento, então quer dizer que eu vou sempre sofrer, a nossa vida vai ser sempre de sofrimento, sempre de angústia. Não, nós seres humanos, aqui nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, então são momentos que nós vamos vivenciando e nós temos que procurar lidar com esses momentos. Se nós estamos passando por um momento ruim, nós temos que buscar a Deus, buscar a Jesus e alimentar a nossa fé, a nossa esperança para que as coisas melhorem. Se eu estou no momento alegre, vamos agradecer a Deus por aquele momento. Mas é como o Chico falava, as coisas boas passam, as coisas ruins também. Então nós vamos viver períodos de alegria e períodos de tristeza.
de aflições, que é o que nós estamos vivendo atualmente. Então, mas isso é motivo de nós não desanimarmos. Nós precisamos passar por esse período. É uma maneira de fazer com que a sociedade evolua, que a partir do momento, quando nós passarmos por tudo isso, nós vamos ver uma evolução muito grande dentro de cada um de nós, na ciência também. Então, nós vamos assim evoluir bastante com tudo isso, mas para que a gente possa nos tornar melhor e evoluir um pouquinho, nós precisamos ser abertos a tudo isso. Nós precisamos compreender o que está acontecendo à nossa volta e acontecendo dentro de nós. E nos perguntar o porquê da minha aflição, o porquê da minha ansiedade, por que eu estou assim, com essa tristeza. Então, nós temos que fazer esse exercício de nos olhar, de nos perceber, porque senão nós vamos achar que tudo que estamos sentindo não é normal. Aí nós vamos partir para medicamentos, aí vai os medicamentos de ansiedade. E na verdade, para chegarmos nesse caso, aí teríamos que ter aí uma evolução muito grande, já é um outro caso. Aí acaba virando uma patologia. Mas vivenciamos a ansiedade, angústias, aflições, faz parte do nosso crescimento evolutivo. É isso que nós precisamos entender, que enquanto nós estivermos aqui, nesse planeta de provas e expiações, nós vamos ter altos e baixos mesmo. Aí a gente pensa assim, poxa vida, né? Mas, nossa, parece que fulano, ciclano, é aquele que a grama do vizinho sempre parece mais verdinha. Na verdade, se todos nós estamos aqui, estamos passando por alguma aflição, tá? Então, é a visão que cada um tem sobre o problema e sobre aquilo que está sentindo. Então, a gente deixa a grama do vizinho para lá e trabalha o que nós temos dentro da gente, tá bom? É uma pena que vocês não possam falar, mas a gente pode estar combinando isso, tá bom? Eu vou encerrar o evangelho dessa primeira parte, Justiça das Aflições, né? Aí na semana que vem nós vamos continuar com as causas atuais das aflições, causas anteriores. Aí nós vamos poder aprofundar um pouquinho mais e trabalhar cada item de uma forma bem tranquila. Então vamos mais uma vez. Vamos nos harmonizando novamente, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a imagem do Mestre Jesus, amado, querido, e vamos assim vibrando pela paz no mundo, pelos governantes. Vamos vibrando assim pelos governantes do nosso país, que eles possam ser envolvidos neste momento em sentimentos de amor, para que eles possam fazer aquilo que seja bom para a humanidade, deixando de lado as vaidades, os interesses próprios. Vamos vibrando assim por todos os hospitais, por todos os doentes que lá se encontram, que eles possam sentir essas vibrações em forma de amor, em forma de carinho,
de fortalecimento. Vamos vibrando por todos os profissionais da área da saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão na linha de frente dessa doença que nos assola atualmente. Que eles sejam envolvidos em muita proteção, em muita força e muita fé. Vamos vibrando assim por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos, que cada um possa receber essas vibrações em forma de esperança, em dias melhores, de saúde, de paz. Vamos assim vibrando por todas as casas espíritas que estão fechadas nesse momento, mas que cada uma está fazendo o melhor que pode para atender a todos que sofrem. Vibrações para que todos os seus tarefeiros sejam fortalecidos na fé, na esperança. Que assim seja. Permanecendo assim, vamos ao nosso passe virtual, que é o momento de nós recebermos as energias do Pai e vamos, assim neste momento, pensar em Jesus e possamos imaginar uma luz vinda de Jesus, percorrendo assim todo o corpo físico, espiritual, equilibrando os nossos pensamentos, acalmando as nossas emoções, que possamos sentir as energias de Deus em forma de luz, nos equilibrando, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. E assim, vamos dar por encerrado o Evangelho no lar, com muita paz, com muito amor, que possamos levar essas palavras para o nosso dia a dia, que possamos assim ter o auxílio do Pai, dos bons espíritos durante toda a semana. E assim finalizamos o Evangelho no lar e que possamos nos encontrar no domingo que vem, às 20h30, para que a gente possa se reunir para mais esse encontro. Que assim seja. Bom, pessoal, mais uma vez, agradecer a todos a participação, os responsáveis por os evangelhos, durante todos esses domingos, é a USE Cotia, que é a União das Sociedades Espíritas aqui da nossa região. Então, são eles que estão nos proporcionando este momento. Então, eu sou apenas um instrumento de auxílio a todos que participam, tá? Durante os domingos. Mas os responsáveis mesmo são as sociedades, são a USE, a União das Sociedades Espíritas de Cotia e região. Uma boa noite a todos e muita paz.